Graças e paz, meus amados, estamos aqui nessa live, aqui para falar sobre essa notícia, né, que saiu aí hoje. Vou baixar um pouco aqui o retorno. Essa notícia que saiu hoje, eu acompanhei aqui pelo site do guia-me.com e vou falar um pouco sobre essa notícia, porque, como meus amados não sabem, eu já venho trazendo o estudo do Apocalipse, um pouco sobre o livro de Daniel, e essa notícia está chamando muita atenção, né? Porque fala de um pouco do assunto, pega um pouco do assunto do Apocalipse. Então, resolvi fazer essa live para a gente falar um pouco sobre essa notícia, que é esse monumento da ONU que está gerando discussão pela sua semelhança com a besta de Apocalipse, né? É bem verdade, no estudo que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui no meu canal, estudo Tempos Finais, eu ainda não caracterizei, não cheguei nessa parte ainda, propriamente dito da explicação dos animais, das bestas, né? Porque antigamente eles chamavam os animais terríveis e espantosos, eram chamados de bestas feras. E eu não cheguei bem dentro dessa caracterização, mas a gente vai ver um pouquinho hoje o que significa, porque também eu estou resumindo, né? Estou resumindo também os estudos para que fique melhor. Então, aqui nessa live, a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão aí dessa notícia que saiu, que está no mundo todo, né? A gente está vendo essa discussão no mundo todo, sobre o que significa isso. Será a aproximação do final dos tempos? Será as profecias se cumprindo? Então a gente vai ver um pouco hoje o que significa a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, e aqui no meu canal no Face, canal Sérgio Oliveira, também estou no YouTube, canal Sérgio Oliveira Temas Bíblicos, e também no Instagram como @SérgioOliveira_TB, tá certo? Aí a gente vai ver aqui um pouco, né, sobre essa notícia. Então você vai acompanhando comigo aí também, que diz, né, monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York, é uma peça artesanal de origem mexicana, né, que é um monumento que está gerando discussão pela sua semelhança com a besta de Apocalipse, o animal de Apocalipse. Tá certo? Então eu vou ler aqui um pouquinho a notícia para vocês, né, aqui a imagem, que é a imagem do monumento, vai saber que tipo de artesanato é esse, que aqui diz que é um artesanato, né, que tipo de monumento é esse. Certo? Aqui diz, semelhante a um leopardo, mas tem pés como de urso, boca como de leão. Esta parecia a descrição do monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York, né? Está instalado lá em Nova York, lá na Praça das Nações Unidas. Mas é um trecho também de Apocalipse que descreve a besta profetizada nos últimos dias, né? Então, você vê aqui chamado de Guardião da Paz, Guardião da Paz na Praça das Nações Unidas em Nova York, né? Então, é chamado também de Guardião da Paz. A Bíblia diz que quando fala de paz haverá repetindo destruição. Então é preciso que o povo de Deus, é preciso que os cristãos fiquem atentos com relação a isso aí. Aí aqui diz, uma discussão surgiu nas redes sociais esta semana sobre a semelhança do monumento Guardião da Paz e Segurança Internacional, com o texto de Apocalipse capítulo 13 e 12, que diz, a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta seu poder, o seu trono e grande, aqui diz, e grande autoridade, né? Então aqui fala justamente disso, justamente da característica, né, desses animais terríveis e espantosos. Que aqui diz que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Nós estudamos no Apocalipse que o dragão, a simbologia do dragão em Apocalipse significa Satanás, o acusador, né? Significa Lúcifer. E aqui ele diz que o dragão deu à besta, deu a esse poder, que é besta, pela simbologia bíblica, significa um grande poder terrível e espantoso, deu o seu trono e com grande autoridade. Tá certo? Aqui chamado de Guardião da Paz e Segurança, né? Ou seja, é necessário que fiquemos atentos, porque realmente, quando a profecia lá diz, né, quando falar de paz e segurança, haveria repetindo destruição. Mas nós sabemos que a ONU ela veio, justamente as Nações Unidas, veio para buscar a paz, né? Buscar a paz. Mas a profecia diz que quando falar de paz, devemos ficar percebidos, tá certo?
Então vamos ver aqui o restante aqui da notícia. O guardião que foi instalado na área externa, né, da ONU foi doado pelo governo de Oaxaca, no México. Então isso aí foi doado pelo país do México. Né? O monumento é uma alebrije, um tipo de artesanato popular do México. Então o nome desse monumento é alebrije, acho que é bem esse nome, não sei bem pronunciar esse nome, mas pela pronúncia, pelo que está escrito aqui, alebrije, que é esse tipo de artesanato. O guardião é uma fusão de onça e águia, né? Como foi descrito também lá no livro de Daniel, quando Daniel teve o sonho também, interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho sobre animais, 4 animais, depois mais 4 animais. Então a gente vai ver isso também na Bíblia, né? Aí ele diz aqui, ó, o guardião é uma fusão de onça e águia, visto que são animais fortes e muito representativos em nossa história pré-hispânica e nacional, explicou a missão da ONU no México pelo Twitter, né? Pelo Twitter. O que são alebrijes, né? Os alebrijes foram criados em 1916 pelo artesão Pedro Linares. Então foram criados, né? Esse tipo de peça artesanal foram criados por esse artesão. Na época que estavam com a doença grave, ele sonhou com animais híbridos que serviam como guias e gritavam alebrijes. Ou seja, por coincidência, ele também teve esse sonho, né? Esse artesão, né? Muita coincidência, né? Você vê que lá na Bíblia, Daniel também, aliás, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e aqui esse artesão, pela história dele, ele diz também que teve esse sonho para fazer esses alebrijes, né? Esses artesanatos em forma de animais. Aqui diz, por isso são considerados não apenas peças de arte, mas também guias espirituais, de acordo com o jornal argentino Clarim. No Dia dos Mortos é como que os alebrijes estejam entre altares, velas acesas e jantares partilhados, diz a publicação. Ou seja, então já não é uma coisa, pelo que está escrito aqui, já não é bem visto pelos cristãos, né? Porque aqui fala Dia dos Mortos e fala também, né, de entre altares, velas acesas e jantares partilhados, né? Diz a publicação. Então já foi por um lado que não é muito, bem dizer, compartilhado pelos cristãos, porque aqui já tá envolvendo, né, questão de adoração, questão que já está falando de questões que não são bem aceitas pelo povo cristão, por nós cristãos, né? Esse artesanato é considerado um ser tão espiritual quanto fantástico, cuja missão é acompanhar cada um de nós desde a tenra idade, né? Então lá eles têm esse costume, né? Lá onde eles fazem esse tipo de artesanato, eles têm esse costume de fazer esse artesanato e praticar, né, esse tipo de obra que eles estão falando aqui na mensagem, né, da notícia. Com o passar do tempo, eles começam a ganhar a sua própria alma e passam pelo ciclo da vida, assim como nós, explica o Clarim. Ou seja, aqui diz que esses animais, pelo entendimento deles lá, o pessoal que faz, o pessoal que gosta, esses animais, eles têm um ciclo de vida assim, parecido com os seres humanos, né? Eles lá interpretam dessa forma, creem dessa forma, né? Então, foi dado esse presente, esse monumento, chamado de monumento, que é um artesanato, e está lá na Praça da ONU. Né? Mas eles lá, o povo que faz, o povo que gosta, eles entendem dessa forma, é o pensamento deles. Qual a relação com o Apocalipse? Para o missionário chileno Vergara, o monumento pode ser um dos sinais do anticristo, citando Apocalipse 13 e 12. Então esse chileno Vergara aqui, ele fala que o monumento pode ser, ele não diz que é, isso pode ser um dos sinais do anticristo, citando Apocalipse capítulo 13 e 12. Né? Tá, Apocalipse 13 e 12, que fala, né? Vamos aqui para Apocalipse 13 e 12. Vamos abrir aqui nossa Bíblia. Apocalipse 13, capítulo 12, né? Que diz, né? Vou colocar aqui na Bíblia online também, para ficar melhor. Bíblia online, né? Para a gente acompanhar aqui. Deixa eu ver aqui para Apocalipse. Apocalipse. A gente vai aqui para o capítulo 13. Certo? Capítulo 13. Aí a gente vai procurar aqui o verso 12, tá certo? Eu já achei aqui na minha Bíblia, Apocalipse 13 e 12, mas eu vou esperar também abrir aqui, né, pela internet. Já está abrindo, já vou começar a ler. Ele diz aqui, ó, Apocalipse 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Né? Abriu aqui, vamos ler aqui logo, para a gente
ver aqui na Bíblia, né? Apocalipse 13, verso 12. Aí aqui diz, ó, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, que na minha outra tradução tem autoridade, né? Algumas traduções diferem, mas é o mesmo sentido. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, esse senhor aqui, né? Vamos aqui de novo, Steven Vergara, ele compara aos sinais do anticristo, ou seja, porque ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quem é a primeira besta? A besta que sobe da terra, né? A besta que sobe da terra que é a primeira besta. Aliás, a besta que sobe do mar. E a segunda besta é que sobe da terra. Do mar significa subir de muitos povos. Ela veio de muitos povos. E terra significa que ela nasceu de uma nação, de um local não habitado. Ou seja, como fosse quase um deserto. Aqui ele diz, ó, que loucura, porém, não é coincidência. E está acontecendo agora na frente de seus olhos. O anticristo já tem uma cadeira dentro da ONU, já ele se manifesta, oferecendo paz ao mundo. Se não acredita, aguarde, aí não duvide que Cristo está às portas. Questionou uma publicação no Instagram, né? Então aqui, pelo que tudo que está acontecendo no mundo, ainda mais agora aconteceu esse sinal, né? Eu também não acredito em coincidência, né? Eu acredito na providência, eu acredito na profecia. Ou seja, eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Deus está no controle de tudo, e tudo que acontece vem se pronunciar que a Bíblia realmente é verdadeira. Amém? Aí ele diz aqui, ó, questionou a publicação no seu Instagram, né? O Chico Vergara, aqui mais uma vez a imagem do monumento representa, daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens lá do livro de Daniel, realmente representa mesmo os animais. Assim, tem a semelhança, tem a aparência dos animais, né? Descrito na Bíblia. Ele ainda deu uma resposta aos mais céticos. Tudo que a ONU apoia, questiona, seja questão de saúde, social, o que for. Se eles apoiam, sabe que não é em favor de você, seguidor de Cristo, afirmou nos seus istos. Então, esse chileno Vergara, né, ele falou isso. No entender dele, tudo que a ONU, né, apoia, não está muito dentro daquilo que o cristão, o seguidor de Cristo, apoia. Né? Dentro da visão dele, realmente a gente analisando sobre o histórico desse artesanato, não é um histórico que o cristão apoia, né? Não é um histórico que o cristão goste. Por quê? Porque você viu ali, né? É usado para, tipo como fosse uma lenda, como fosse um sincretismo, né? Como fosse uma forma que eles usam lá na terra deles, que não é aceita pelos cristãos. A onda e o anticristo. No entanto, considerar o monumento como representação da besta de Apocalipse não é unanimidade. Não há um consenso entre os cristãos sobre as características exatas dessa figura e nem o contexto em que ele surgirá, explica Igor Sabino, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, o diretor da Filos Brasil, que promove o engajamento cristão no Oriente Médio. Sabino observa que é comum ver pessoas dizendo que a ONU é o anticristo, especialmente por sua missão de estabelecer a paz global após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, ela tem algumas ressalvas, né? Porque nós sabemos que após a Segunda Guerra Mundial foi-se criado, né? O órgão para que buscasse a paz, buscasse o entendimento entre as nações, né? Por isso que é a união das nações. A ideia de que a ONU pode ser o anticristo, porém, parece piada para qualquer cristão que estuda relações internacionais. Embora de fato haja países que as usem para defender pautas progressistas e se opor a Israel, o poder da ONU na política internacional é bem reduzido, avalia Sabino. Então, Sabino avalia que o poder dela na política internacional é reduzido, não se no entendimento dele. Para outros não, para outros acham que a ONU, o poder dela, dentro do amplo internacional, é bem amplo. Né? Então, são questões de opiniões variadas. Ele acrescenta, a organização basicamente faz apenas o que os países que a integram e financiam desejam. Por quê? Porque ela é financiada por todos os países membros, né? Ela é financiada. Então, segundo ele, o órgão trabalha de acordo com o que os seus países financiam e desejam. A prova disso é que a ONU não foi capaz de impedir a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né? Então, ou seja, na época da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, em 2003, né, ela não impediu que os Estados Unidos invadissem o Iraque. Então, por isso que ele diz que a ONU em si ela não tem tanto poder para influenciar tanto
que as coisas aconteçam, segundo ele. Tampouco por um fim os atuais conflitos na Síria, Iêmen, Somália, Etiópia e várias partes do mundo. Ainda em sua reflexão, publicada no Instagram, Sabino lembra que as Escrituras dizem que quando se trata do anticristo, um líder mundial com poderes especiais, que trará uma falsa paz às nações, em seguida irá se opor aos cristãos e aos judeus, perseguindo até que Jesus retorne. Ou seja, realmente, quando o anticristo se manifestar, que a Bíblia diz que o anticristo, nós vimos no nosso estudo, falando sobre o anticristo, que ele se manifestará antes de Jesus voltar. Então, o Senhor Jesus ele só volta quando o anticristo se manifestar. Então, dentro da profecia, primeiro tem que o anticristo se manifestar, Deus vai permitir que o anticristo se manifeste, para que o Senhor Jesus Cristo volte. Porque a Bíblia diz que primeiro aparecerá o iníquo, né? Que o Senhor desfará com o sopro que sai da sua boca, a espada que sai da sua boca, desfará o anticristo. Então, primeiro o anticristo se manifesta, e só depois que ele lança uma falsa paz no mundo, né? Mas também depois ele persegue os cristãos, e ele vai, na última perseguição, na grande tribulação, que será a guerra do Armagedon, o Senhor Jesus ele volta para arrebatar a sua amada igreja. Aí aqui ele diz, aqui terminou, né? Terminou aqui as notícias, não tem mais, eu tenho outras notícias aqui já terminou. Então a gente vai dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui na simbologia, né? Na simbologia do que parece, do que vem aparecer esse animal, né? Vamos comparar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Deixa eu só pegar o meu retorno aqui, mas não ficou muito grande, mas eu acho que dá para dar um zoom aqui, deixa eu ver. Daniel capítulo 7, né? Vou dar um zoom aqui na imagem para ficar maior para a gente. Pronto, acho que agora dá bom. Veja bem, Daniel, livro de Daniel capítulo 7, significado das 4 bestas, né? Bestas feras, significa animais ferozes, né? Aqui no verso, a partir do verso 3 diz, a partir do verso 2 diz, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam sobre o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, né? Que é justamente esse primeiro aqui. Tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Então você vê que aqui, aqui são um dos animais que Daniel viu. O leão, a Bíblia diz aqui, o leão, né, tinha asas de águia. Aqui, essa aqui é a imagem, né? Aí também ele viu outro animal, né? Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne, né? Então aqui teve aqui o urso, né? Que é o urso, né? Com 3 costelas na boca, né? Entre os dentes. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, lhe foi dado domínio. Então você vê, aqui outro animal com 4 cabeças, né? 4 cabeças, e foi dado domínio, ou seja, tinha asas de águia, são animais híbridos, né? A Bíblia diz aqui, 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal terrível e espantoso, sobremodo forte, qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então esse animal aqui, esse animal aqui parece assim, mais ou menos um dinossauro. Então esses são os animais, né? Vamos ver aqui, deixa eu minimizar de novo aqui. Então aí são os animais do qual o profeta Daniel ele viu, né? Ele viu na visão. Vou colocar maior aqui, Aqui mais uma vez os animais, né? Aqui o leão com a asa, que foi o primeiro animal que ele viu na visão, né? Tá aqui o urso, o segundo animal. Tá aqui o leopardo com 4 cabeças e as asas também. Tá aqui um animal terrível espantoso, parece um dinossauro, que foi o último animal que ele viu, né?
Então, cada animal desse, ele simboliza um poder, ele simboliza uma nação, ele simboliza um reino na terra, o qual Daniel teve a visão, né, naquela época passada, que simboliza os animais de épocas passadas. Inclusive, esse último animal ele simboliza Roma pagã, né? Roma pagã, ou seja, o país de Roma, na época pagã, na época da barbaridade dos bárbaros, né? Então, era muita guerra, muita luta, muita batalha, e aí Roma pagã foi quem dominou todos aqueles povos naquela época. Inclusive, Roma, né, dominou o povo de Israel, né? Você vê que eles dominaram o povo de Israel na época do Senhor Jesus Cristo, e os romanos, né, até eles alegam, né, que alguns alegam que foram os romanos crucificados, foram os judeus. Há aquela questão. Então, esse animal terrível e espantoso, esse poder, essa besta fera, significa um poder na terra, simbolizado por Roma pagã. Depois, se a gente for fazer o estudo detalhado, a gente vai ver por que esse animal terrível e espantoso, né, ele simbolizava a Roma pagã, tá certo? Então, a gente vem aqui para o livro do Apocalipse. Vamos abrir aqui também no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, né? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 13, vou minimizar aqui de novo. Aliás, eu vou tirar aqui. Ou seja, é uma besta fera. Uma besta fera que é médio do mar e outra que é médio da terra, né? Apocalipse 13, 11 a 18. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Dá para ver bem aí pelo sinal, né? Então, Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 11, diz: E vi ainda outra besta emergir da terra, possuindo 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Ou seja, então aqui há uma sincronia entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse de João. Você vê Daniel, escrito há muitos anos atrás, e o livro de João, escrito aqui no primeiro século, né, que ele teve a visão. E a Bíblia diz aqui, ó, que ele viu uma besta, um poder, emergir da terra. Qual foi o poder? Se a gente for ver na história, se a gente for puxar na história, dentro da profecia bíblica, historicamente falando, um poder que surgiu da terra, ou seja, surgiu do nada. Ele não surgiu do meio de outros povos, não. Ele surgiu de poucas pessoas, mas brotou da terra. Foi a nação dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque a nação dos Estados Unidos da América, esse poder dos Estados Unidos da América, essa nação, ela surgiu justamente de povos que estavam vindo, né, da Europa, povos que estavam fugindo daquela perseguição também que estava acontecendo lá, e eles conseguiram atravessar o mar e chegaram, né, à América do Norte. E aí fundaram, né, eram cristãos que fundaram os Estados Unidos da América. Por isso que dentro da profecia é caracterizado como uma besta que surge da terra. Por quê? Porque era uma terra, tinha muita terra sem ser habitada. Tinha mais era índio, né, mas também eram poucos, né? Então, muita terra sem ser habitada. Eles começaram a povoar, habitar. Então, foi uma nação que brotou da terra, brotou, bem dizer, do deserto, né? Então, João, ele teve essa visão, tá certo? Essa visão. Ele diz, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, você trazendo para a profecia bíblica, ele vai falar de 2 poderes, 2 bestas feras, 2 animais. Um que surgiu da terra e o outro que surge do mar. Por quê? O que surge do mar, ele surge de muitos povos, de várias nações. Apocalipse capítulo 13, né? Então, essa besta fera aí também muito semelhante àquela besta fera que o profeta Daniel também teve a visão, só que agora João, dado a João a visão, né, dessa besta fera. Ele diz que, aqui no verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, da terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então você vê que a imagem, quantos fizeram adorar, então envolve que uma falsa adoração, uma adoração que Deus não quer, porque Deus ele
só aceita a adoração a Ele, que é Deus, é o nosso Pai Criador. Você vê que quando Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo, ele pediu para que Jesus Cristo adorasse a Ele. Ele disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, ou seja, somente ao Pai, né? Então, mas esse poder na terra, esse poder civil, é um poder religioso, é um poder espantoso que está começando a nascer, né, chamado de anticristo. A palavra anticristo significa contra, ou então colocando-se, opondo-se, ou colocando-se na frente de algo, ou seja, colocando-se na frente colocando-se na frente da verdadeira adoração, que é Jesus Cristo, para adorar, querendo ser adorado. A Bíblia diz que ele se assenta no trono de Deus, querendo ser o próprio Deus, a própria fúria de Satanás. A Bíblia diz aqui, a todos, verso 16, a todos, pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, ou seja, a marca do grande poder. Mas essa marca ainda não foi, está sendo só ensaiada, né? Na verdade, a marca ainda não foi estabelecida, porque o anticristo ainda não se manifestou, o filho da perdição ainda não se manifestou totalmente. Quando o anticristo se manifestar totalmente, aí será lançada para as pessoas, para os povos, aceitar essa marca. Então, assim como Deus também sela o seu povo, também o anticristo, ele sela o seu povo, aquele povo que deseja estar com ele. Então você vê, tudo ele procura imitar Deus. Deus tem o seu povo selado através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que é o selo, é o nosso verdadeiro selo, é o Espírito Santo de Deus, onde nós somos selados espiritualmente pelo próprio Deus, pois somos filhos de Deus. Mas Satanás, ele usa o anticristo para também selar o seu povo, né? Então nós vamos ver a manifestação desse selo, depois a gente vai falar mais sobre o que é esse selo, a manifestação desse selo, desde o passado, desde Caim e Abel até o dia de hoje, tá certo? Porque não dá tempo de falar tudo, né? Estamos falando só da semelhança do monumento da ONU com a semelhança da visão de Daniel e da visão de João, tá certo? Porque é muito assunto, é muita coisa, não dá tempo de falar tudo. A Bíblia diz aqui, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Então não importa para ele se é pobre, se é rico, o tipo de raça, né? Não importa para ele, para o anticristo. Ele quer lançar a marca. Quem aceitar a marca da besta, né? A Bíblia diz que vai acontecer algo naqueles que aceitarem a marca da besta. A Bíblia diz aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. E o número é 666, né? Ou seja, 666 é um número de homem, é um número sexagesimal, é uma soma de 6 números. É como se estivesse dizendo Senhor, Senhor, Senhor. Só que não o Senhor verdadeiro, mas o falso Senhor, que é o anticristo. A Bíblia diz aqui, aqui no verso 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, ou seja, 666, né? Você vê que também a Bíblia diz lá na frente que da boca da besta do falso profeta, né, é lançado 3 poderes imundos, como se fossem 3 rãs, né? Imundos, né? Poderes imundos, ou seja, de blasfêmia, né? A Bíblia diz também da mulher que está sentada sobre a besta que são nomes de blasfêmia. Então nós temos que ter entendimento de toda essa simbologia para poder nós nos protegermos como homens e mulheres de Deus, como cristãos verdadeiros, né, de tudo que a Bíblia nos diz que está acontecendo. Então é preciso o povo de Deus se preparar para o que há de vir. Por isso que é o preparo do povo de Deus para aquilo que há de vir na volta do Senhor Jesus Cristo, né, e do que irá acontecer, né? Tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vendo é profecia se cumprindo. Então, a profecia ela vai se cumprir porque está escrito na palavra de Deus. Então tudo que está escrito na palavra irá se cumprir. Amém? Glória a Deus. Vamos dar só uma passadinha aqui no Apocalipse capítulo 17, porque fala, né, da mulher que está sentada. Nós acompanhamos no nosso estudo, se eu não me engano foi o estudo 6, né, falando sobre a simbologia bíblica, o que significa mulher na Bíblia. Mulher tem vários significados, né? Mulher significa a igreja verdadeira, mas também pode significar a igreja falsa. A mulher ela pode ser uma mulher pura, uma mulher virgem, mas também pode ser uma mulher que se prostituiu com os reis da terra, né? Então a mulher é um símbolo da igreja. A mulher também simboliza a noiva do Cordeiro.
Você vê na parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram loucas, né? Eram nécias, né? Eram loucas. Então você vê que a mulher é a simbologia da igreja verdadeira e da igreja falsa. Então vamos ver aqui uma imagem aqui da mulher sentada aqui, ó. Eu vou abrir aqui mais aqui para vocês poderem ver. Aqui está uma mulher adornada de joias, né? Uma mulher cheia de pintura, adornada de joias, com um cálice na mão, um cálice de ouro na mão, né? E aqui uma besta escarlata, né? Ou seja, um animal com várias cabeças e vários chifres, né? Escarlate. A Bíblia diz aqui, né? Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 17. Vamos ver aqui a partir do verso 3, né? Diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então esse animal era terrível, né? E a mulher estava sentada em cima dessa besta. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. Está toda adornada de ouro, com cálice de ouro. A Bíblia diz: de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundícia da sua prostituição. Então essa mulher aqui, ela se prostituiu com quem? Com os reis da terra, se prostituiu com o inimigo. Ou seja, ela deixou a verdadeira adoração e foi para uma falsa adoração. Ela simboliza uma igreja, simboliza pessoas, ela simboliza povos que deixaram a verdadeira adoração do Deus único e verdadeiro, o Deus criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, e se prostituíram após deuses estranhos, após o que? Foram seduzidos pelo dinheiro, pela fama, foram seduzidos pela falsa adoração. Tá certo? Então é o que simboliza essa mulher. Eu vou colocar aqui outra imagem. O momento perde um pouco a qualidade, mas dá para ver aí, né? Então pronto, mais uma vez aqui a mulher, ó, no deserto, aqui a besta escarlata, com um manto escarlata, uma roupa vermelha, que significa o vermelho de sangue, né? Você vê, não é coincidência, é providência. Você vê que Edom significa comer o cozinhado vermelho. Por quê? Porque ele deixou o seu direito de progenitura, né? Que Edom é Esaú, ele deixou o seu direito de progenitura e comeu o cozinhado vermelho. É como se ele comesse sangue, é como se ele gostasse de sangue. E a mulher está assentada numa besta toda vermelha, que simboliza sangue, ou seja, do sangue derramado dos cristãos, né? Na fogueira da Inquisição, aqueles cristãos que foram perseguidos, né? Desde o sangue de Abel até o dia de hoje, essa besta está adornada de sangue. Então, o vermelho simboliza sangue derramado dos inocentes, dos mártires. A Bíblia diz aqui, ó, o anjo, porém, me disse, ele diz aqui, ó, na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, que significa também uma igreja que se prostituiu e lança falsas doutrinas, sofismas, são meias verdades. Ela lança falsas doutrinas para enganar as pessoas. Assim como Adão, ele enganou a Eva. Como foi que Adão enganou a Eva? Ele falou um pouco de verdade, mas também falou mentira. Ou seja, sofismas, meias verdades. Então, assim que ele engana, ele não chega logo mentindo, ele não chega logo com aparência maligna para assustar, não. Ele chega manso, ele chega dizendo um pouco de verdade, para você dizer assim, é mesmo, é desse jeito mesmo. Aí depois começa a mentir, aí começa a lhe seduzir. O maior pecado do mundo é o que simboliza essa mulher sentada nesse animal vermelho. É o pecado da sedução, é o pecado da lubrificação. Foi assim que também que ele enganou a terça parte dos anjos no céu, tá certo? Através da lubrificação, da enganação, falando meias verdades, e assim ele conseguiu enganar a terça parte e consegue também enganar os homens e as mulheres da terra através dos seus sofismas, que são meias verdades. Vamos ver aqui o que diz mais o livro. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nas quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Ou seja, depois a gente vai estudar mais detalhe, mais a fundo o que significa essas 7 cabeças, 7 reis, né? Porque é muito detalhado, né? Depois a gente passar no estudo, né? Qualquer coisa você faça pergunta aqui, faça comentário, que a gente depois faz um estudo só sobre isso. Dos quais caíram 5, existe um outro, não chegou, o qual, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, procede do 7, caminha para a destruição. Você vê que todos esses reis que estão junto com a besta, eles caminham para a destruição, né? Eles caminham para o maligno, eles caminham para o mal. Então a Bíblia diz que Deus permite que o mal prospere para que ele
faça todo o seu intento que está no seu coração maligno, para que ficar patente a todo o universo aonde pode chegar o pecado e o mal. Aí quando chegar no último limite, quando transbordar a taça da malignidade, Jesus Cristo vem para destruir completamente o mal. É assim o plano de Deus. Aí Deus faz novos céus, depois do juízo final, né? Depois o Senhor salva a sua igreja, depois do juízo final ele faz novos céus e nova terra, onde habitará a sua justiça e o amor dentro da nova, aí traz também a nova Jerusalém, para que a nova Jerusalém possa descer no novo céu e na nova terra. Então a gente vai fazer esse estudo ainda, eu estou no estudo 10 do nosso estudo, a gente vai passar para o estudo do milênio, no estudo 11, talvez no estudo 12, a gente já chegue nesse assunto do novo céu e nova terra, e também, aliás, vamos chegar no estudo do milênio, depois do estudo do juízo final, e depois no estudo no novo céu e da nova terra, para concluir o estudo, né? Através desse resumo. Porque se for estudar o Apocalipse todo é muito grande, são muitas coisas, muito detalhe, mas a gente consegue, a gente chega lá. Amém? Então aqui diz, né? Aqui só para a gente finalizar, deixa eu ver se eu pego outra imagem aqui, né? Aqui mais uma vez a imagem da mulher, né? Oferecendo aí, vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Então a mulher aí, ó, toda vestida de ouro, de púrpura, né, adornada com a taça, adornada de pedras preciosas, e a besta escarlata, né, no mar de sangue. Então o que diz aqui? Então a gente tem que ter cuidado, é o pior, é a maior astúcia de Satanás, é a sedução. Então o povo de Deus tem que ter cuidado com isso, né? Já falei no estudo, acompanha o meu estudo no capítulo 6, e fala sobre o anticristo. Então está aqui, né? Está aqui a imagem. Então essa imagem, né, realmente parece muito, né? É uma imagem muito semelhante com aquela imagem que a gente mostrou dos leopardos. Só que os leopardos tinham várias cabeças, né? Aí aqui tem uma asa, duas asas, né? Simbolizando também aquele leão. Então muito parecido essa imagem com a imagem do Apocalipse também. Apocalipse que fala também, né, do leopardo com várias cabeças, onde a mulher está sentada, né? Porque aqui eles colocaram a mulher, colocaram só mesmo aqui o leopardo, um pouco de leão, né? Pés e mãos parecidos com de urso e as asas de águia, né? Tá certo? Então essa foi a semelhança que chamou muita atenção do povo cristão. Nós que estudamos o Apocalipse, nós que estudamos o livro de Daniel e os outros livros proféticos da Bíblia, como o livro de Zacarias, o livro de Ezequiel, outros livros proféticos, tá certo? Nós que estudamos, então chamou muito essa semelhança, muita semelhança. Por isso que eu trouxe para a gente ver aqui essa semelhança à luz da palavra de Deus, tá certo? E aqui, só para finalizar, aqui no verso 14, ele diz, ó, verso 14, né? Ó, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo, né? E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, a Bíblia diz que quem tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, estão verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo, vencerão a besta, o falso profeta, né, que está com eles, e o anticristo. A Bíblia diz, ó, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você vê que ela vai dominar muitas nações, através do engano, através da sedução, ela vai enganar muitas nações, povos e línguas. Porém a Bíblia diz que aqueles que estão firmados com o Senhor Jesus Cristo, né, aqueles que estão firmados com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, não serão enganados. A Bíblia diz, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e comerão as carnes, e consumirão no fogo. Né? Aquilo mesmo que diz também no livro de Apocalipse, capítulo 19. Então, nós sabemos que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e os outros livros proféticos, né, juntando com o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus, capítulo 24, 25, as parábolas, né, sobre o fim dos tempos, juntando com o que o apóstolo Paulo também falou, Pedro falou, João falou, e alguns outros apóstolos também falaram, se você juntar tudo que foi inspirado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, né, como fosse um quebra-cabeça, mas se o Espírito Santo de Deus lhe der o discernimento para você juntar os espelhos proféticos, as chaves bíblicas, você vai ver que tudo se une em um livro só. Tudo se une sobre
o desenvolvimento do rolo bíblico, ou seja, do rolo profético, da história profética. E a Bíblia diz aqui que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Para finalizar, Apocalipse 17 diz: porque em seu coração incutiu Deus, que realize o seu pensamento e o execute e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus se cumprirá. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras permanecerão. As minhas palavras não passarão. A Bíblia diz aqui: a mulher que é vista é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, ou seja, é a Babilônia. Assim como existiu aquela Babilônia antiga, né, você pode estudar sobre a Babilônia antiga no livro de Daniel e outros livros da Bíblia, certo? Também hoje existe a Babilônia espiritual. O que é a Babilônia espiritual? Espiritualmente falando, são o quê? São falsas adorações, né? Erros doutrinários, falsas adorações, sofismas, meias-verdades. Tudo isso forma uma Babilônia espiritual, ou seja, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra coisa, outro diz outra coisa. E para você conhecer a verdade, você tem que pedir discernimento espiritual e juntar a chave bíblica. Só assim você vai conseguir ter o discernimento verdadeiro através do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque você é filho e filha de Deus. Glória a Deus. Mas amadando há mais tempo, né? Depois a gente vai fazer outra live falando sobre esse assunto. Glória a Deus. Eu já agradeço a você, né? Que, certo que já está muito tarde, né? Não dá para a gente continuar. Mas depois essa narrativa, esse comentário que eu fiz, vai ficar gravado. Eu vou postar no meu YouTube, vou postar também no meu Instagram, também nas minhas outras redes sociais. Fiz essa live aqui pelo Facebook, porque me chamou muita atenção. Eu gosto muito de estudar Apocalipse, livro de Daniel e os outros livros proféticos, então me chamou muita atenção. Eu resolvi fazer logo essa live para depois eu fazer o vídeo, né? E lançar lá no meu canal do YouTube, também no Instagram, e também aqui já vai ficar para vocês assistirem posteriormente. Então depois vocês comentam, depois vocês falam o que vocês acharam, tá certo? E aí a gente vai cada vez mais estar estudando e se preparando para a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, glória a Deus, shalom e até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.